Olá, bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos ao Conversas Humanas, mais uma vez, a terceira edição. Então, a linha será a mesma, convidadas desta vez, no mês de agosto, às quartas-feiras, às 21h30. Dia 7, que é hoje, Sandra Anak. Dia 14, Agni Nataraja. Dia 21, Terapeuteando-se com a Mari Dourado. E dia 28, com a Mirlene Ramalho. Todas elas trabalham com áreas alternativas, com terapias alternativas ou com terapias holísticas. Alguém tá me mandando uma mensagem? Vamos lá aqui cancelar o som, porque senão... Na verdade, é a minha aluna de português para estrangeiros, a Rosabelle, que tá me mandando mensagem. E o Conversas Humanas, mais uma vez, tem como objetivo conversar com pessoas. Por coincidência ou não, o mês de agosto só tem mulheres no Conversas Humanas, que agora é às quartas-feiras. Antes era terças e quintas, mas eu tô tendo uns projetos pelo meio, eu não tô conseguindo fazer tantas lives. Adoro fazer lives, adoro conhecer as pessoas. Algumas dessas pessoas eu não as conheço presencialmente, outras elas são amigas ou conhecidas de alguém que eu conheço, ou eu já privei com essas pessoas em algum lugar ou em algum evento. E, entretanto, a Sandra Anak já chegou. Eu vou convidar ela para fazer parte, então, da nossa live, porque ela é a nossa convidada. Vamos ver se ela consegue entrar. Se ela conseguir entrar, a gente vai, então, iniciar o nosso live. Eu também estou aqui abrindo o meu computador, o meu laptop. Gente, tem muita gente que não sabe que eu sou portuguesa, que às vezes eu falo um português do Brasil meio misturado. Tem gente que fica me corrigindo, sabe, o português. A Sandra tá ajeitando a câmera pra gente. Ela é Sandra, bem-vinda, obrigada por ter aceito esse convite. Eu estava explicando antes de mais que eu sou portuguesa, que às vezes tem gente me corrigindo a maneira de falar, mas é para que fique bem aceite que às vezes sim, talvez eu fale de uma maneira que não seja tão compreensível para a maior parte das pessoas que são brasileiras. Bem-vinda, obrigada por ter aceito esse desafio, esse convite. Sandra, como é que eu te chamo? Sandra Anak, como é que você gostaria que eu te chamasse? Sandra Anak, pode me chamar de Sandra Anak. Sandra, Acha, mas a maior parte das pessoas me conhece como Sandra Anak mesmo. perfeito, perfeito. Eu, a priori, já tinha te enviado alguns dos temas, ou dos subtemas, digamos assim, ou títulos, ou tópicos que a gente poderia falar, mas como eu te falei hoje, nessa tarde, a gente flui na conversa e a gente vê como é que rola. Ótimo. Antes de mais, quem é a Sandra? Ou quem é a Sandra Anak? A Sandra, né? A Sandra, ela tá aqui como Sandra e eu comecei esse meu caminho de autoconhecimento mesmo, aquele chamado para mudança de vida mesmo, em 2015. Que aí eu comecei a entrar para um caminho de autoconhecimento, inicialmente tentei meditação, tentei algumas aulas de yoga, e foram tentativas que na época não deram certo. E aí, em 2015, era uma fase bem assim, conturbada, que eu estava trabalhando em uma profissão que não me satisfazia, né? Eu era gerente de recursos humanos de uma empresa, e de uma empresa de construção civil. Era uma época de corte que a gente estava tendo na empresa e eu estava me sentindo muito sugada energeticamente, né? Relacionamento não estava legal, eu estava assim, querendo procurar alguma coisa que preenchesse minha vida, porque eu estava entrando em profunda depressão. E aí, em 2015, eu terminei meu relacionamento e fui procurar alguma coisa para eu começar a fazer, e eu comecei pelo pompoarismo, gente.
Eu comecei por aulas de pompoarismo e as aulas de pompoarismo foi assim o meu despertar mesmo. Eu senti uma movimentação energética no meu corpo como eu nunca tinha sentido antes e eu não tinha referência daquilo, né? Então eu sentia minhas mãos recebendo vibração, formigando, eu sentia a região aqui do baixo ventre como se tivesse uma movimentação. E aí eu fui começar a procurar a entender o que, que era isso. E na aula, no local que eu fazia, era uma escola de pompoarismo, que era naquela época que a gente tinha aqueles grupons, lembra? Aquelas compras coletivas. Aqui no Brasil era a época de pegar aquelas aulas. Foi nesse tipo de aula mesmo, aquelas aulinhas gratuitas e depois você fecha umas aulas. E aí eu acabei fechando uma formação ali na escola. E não foi com a professora inicialmente que eu ia fazer, porque quando eu senti essa movimentação energética, a professora que me dava aula, ela falou, não, aqui a gente não trabalha com isso. Eu falei, mas eu preciso entender o que está acontecendo no meu corpo. E mudei de professora, que é a pessoa que é minha amiga até hoje, que eu trouxe ela para o Tantra também. Não, E deixa eu te perguntar. Antes de você começar as aulas de pompoarismo, você já tinha conexão com sexualidade ou não? nada, meu amor, na época, 2 anos antes de terminar o relacionamento, e eu estava recordando isso hoje com um grupo que eu estava falando, a respeito de muitas coisas do nosso inconsciente que vem pelo sonho. Sim. E na época eu ainda estava com o meu relacionamento, e acho que eu estava assim. Então foi em 2013 que eu comecei a ter sonhos repetidos, eu fazendo a massagem em uma mulher, em algumas mulheres, e tinha massagem genital. E naquela época, para mim, era um tabu muito grande isso. E eu peguei e falei assim, me remetia a algo de filme pornô, né? E eu falei assim, que é isso que eu tô sonhando? E aí, assim, quando foi um ano antes, eu comecei a ter um sonho repetido todas as noites, de eu recebendo a massagem de uma pessoa. Ela estava vestida de preto e era massagem tântrica, porque tinha também o toque genital, me remete à sensação da sensitive. E essa pessoa não tinha o rosto, né? Eu nunca conseguia visualizar o rosto dela, ela só estava vestida de preto me aplicando a massagem. Então, Uma entidade sem nome, sem cara. sem nome, sem cara, e aí assim, hoje em dia, que aí a gente vai buscar essa linguagem dos sonhos, me traz muito que os sonhos, eles são uma fonte de conversar com a gente, trazer esse conteúdo no nosso inconsciente, né? E eu comecei, e aí assim, eu fui, do pompoarismo, eu fui buscar no Tantra, entender o que, que era essa movimentação de energia, e eu só consegui marcar a primeira sessão 6 meses depois que eu comecei a estudar sobre o Tantra, né? De tanta coisa que a gente lê a respeito do Tantra, que deixa, principalmente, acho que as mulheres com receio, né? De ir buscar e ser algo confiável. E, na realidade, eu senti a vibração do universo, que foi muito inusitada a forma que eu consegui agendar, porque assim, eu passei pelos centros de referência de Tantra. E aí tentei agendar com várias pessoas. E a gente precisa sentir uma conexão na fala, Com né? certeza. Na hora que você está conversando pelo WhatsApp, na hora que você está entrando em contato com a pessoa, a gente precisa sentir pelo menos que existe uma pessoa Sim. do outro lado e que você já está sendo acolhida, né? Exatamente. E cuidado, era uma fase que eu queria ser cuidada. Não consegui marcar com nenhuma pessoa que eu procurei. E eu fiquei, assim, pesquisando um terapeuta que ficou um tempo ali, sempre eu pesquisando um pouco, acompanhando durante esses 6 meses. E a forma que foi agendado foi absurda, assim. Eu estava nesse término de relacionamento e a minha sobrinha tinha me colocado no Twitter, sem eu saber, e eu falei, vou entrar, né, para saber o que é que tem nesse Twitter. E uma das primeiras pessoas que deu match comigo, estava escrito massagem. No Tinder, no Tinder. É, no Tinder. Tinder, Sim. do Twitter. Estava escrito massagem tântrica. Olha! E eu falei, não,
muita coincidência, né? Aí eu peguei, aceitei o match e fui conversar com a pessoa. E aí já tinha um WhatsApp, a gente foi conversar ali. E aí, na troca de mensagem, senti segurança com esta pessoa, porque ela me deu atenção, me mandou vídeos explicando, textos, me senti acolhida. Eu falei, vou agendar com essa pessoa. E agendei. Aí era para na semana seguinte, aí chegou no dia do atendimento, assim, acho que era na madrugada, umas 11 horas da noite, o atendimento ia ser meio-dia do dia seguinte. A pessoa me chamou e falou assim, Sandra, eu não vou conseguir te atender, eu posso passar para um amigo meu, um terapeuta amigo meu? Eu falei, qual é o nome do terapeuta? E o nome do terapeuta era aquela pessoa que eu pesquisei durante 6 meses, que eu fiquei acompanhando o perfil durante 6 meses. Gente, olha isso, tava reverberando, fazia tipo assim um ciclo já, fazia tempo. Como o universo ele vai colocando tudo o que você precisa, né? E a gente vai abrindo as portas, as frestinhas e deixando entrar, mas assim, tem um direcionamento muito grande de uma egrégora muito grande cuidando da gente e vai encaminhando a gente só precisa deixar uma frestinha aberta. Marquei com essa pessoa e esse terapeuta foi o start assim para muitas coisas. Eu passei por muitas sessões, acessei abuso no decorrer, que era uma memória que eu tinha de flashes quando era um abuso que eu tinha 3 anos de idade, né? Então não tinha uma memória sobre esse abuso. Sim. E aí foi um trabalho de passo a passo. Então o Neo Tantra foi muito importante na minha vida, né? Até chegar a hora que eu falei, eu sei que meu corpo pede mais, ele quer mais, né? Existe algo além do orgasmo, porque assim, eu passei por várias fases, a gente passa pela raiva, diversas tratativas da raiva, a raiva pelo abuso, a raiva dos relacionamentos, você se enxergar também cruel no relacionamento, né? Que a gente se coloca no papel de vítima. Então, assim, por todos esses estágios a gente vai passando, né? Mas é um caminho muito rico, assim, de aprendizagem. O Tantra, ele é rico principalmente porque ele abre todas as possibilidades de você experienciar tudo, né? Então, ele não fecha porta para Você nada. falou, né? Começou a falar que em 2013 você começou essa descoberta em você, né? Esse processo. Mas antes de tudo isso, é, que você não tinha tanto contato, né, com a sua sexualidade, você terminou então também esse relacionamento. Mas quem era a Sandra antes? Ou seja, ela tinha uma família estruturada, ela tinha uma família desestruturada, ela vinha de onde? A Sandra adolescente, ou a Sandra criança, por exemplo, ou pré-adulta. Quem era essa pessoa? Uma criança crescida em meio de adultos, né? Aquela que ficava muito presa em casa, minha mãe é oriental, né? Me criou, meu pai morreu 2 meses antes de eu nascer. Não é uma família estruturada, né? Tem diversas questões assim não tratadas no ambiente familiar e que foi o melhor que pôde, né? E aí essa Sandra, ela eu enxergo ela que ela teve que manter o mínimo de isolamento necessário para guardar o seu local, né? Então era uma Sandra que ela se protegia, né? Então assim, ela tinha o quarto e ela cercava o quarto de uma forma que as pessoas não conseguiam entrar neste quarto, né? Ela conseguia conviver muito bem dentro desse quarto, mas ela tinha muitas barreiras para as pessoas não entrarem nesse quarto, que era o local que era dela, né? Onde ela podia não se sentir invadida. Ela foi uma criança sempre muito quieta, né? Se achou sempre muito diferente e que nunca conseguia se encaixar em nenhum lugar. E era uma Sandra que sempre ela aprendeu a ser uma adulta muito rápido. Ela queria ser uma adulta muito rápido, né? Então ela era uma adulta forte. Ela sempre foi forte. Então ela era muito boa, mas ela não aceitava nenhuma crítica,
né, ao serviço dela, porque ela era perfeita. Na visão dela, ela era Você perfeita, é ela a filha lutava para isso. única ou não? Não, eu tenho 3 irmãos mais velhos. Você é a Mas são nova? eu sou a Oh, caçulinha. A caçulinha que nasceu 2 meses depois que meu pai morreu. difícil, Olha o peso. difícil. E quase não nasceu também, porque teve uma tentativa também de abortar, né? E, tipo, o próprio médico que era aqueles médicos generalistas que cuidava da família, né? E aquele próprio médico que enganou minha mãe falando, toma esse remédio que vai abortar e deu uma vitamina, foi o próprio médico que me abusou, que fazia minha mãe ficar do lado de fora da sala para me colocar em consulta, e eu era só um bebê, né? E Difícil. muito. E assim, era coisas que eu não tinha uma memória, né? E o Tantra trouxe esse acesso a uma memória daquilo que eu precisava descarregar. E essa Sandra, ela era assim, muito briguenta, né? Porque ela era cheia de razão, então ela era muito briguenta. Ela tinha vários toques, ela tinha uma energia que ela não sabia lidar, né? Então, assim, ela tinha o coração dela, ela às vezes sentia explodir. E para ela, isso daí era algum problema que ela tinha. E ela ia pesquisar e ela nunca descobriu nada, né? E ela tinha sonhos doidos, e continua tendo. É E ela era interessante que você fala dela na terceira pessoa do singular, né? É muito interessante isso. Extremamente interessante. Um distanciamento, né, daquela, né? Muito. muito, parece que é quase uma outra vida. Em pouco Uhum. tempo, porque a partir do momento assim que eu comecei a mudar, que a gente vira a chave, as coisas fluem muito rápido, né? Então as mudanças vieram muito rápido. E mudanças, assim, às vezes que são decisivas, né? Então, por exemplo, eu larguei todo o meu serviço, desfiz de todas as minhas roupas, porque eu era também compulsiva, uma compradora compulsiva, a ponto de eu ter muitas roupas que com etiqueta, Gente que não chegou a usar, né? que nunca cheguei a usar. E assim, teve uma determinada parte que eu doei todas as minhas roupas, que foi bem na pandemia, né? E aí assim, a Sandra, ela já tinha rompido com essa vida anterior, e aí uma outra vida começava a se formar, né? E assim, é como se a gente recebesse avisos nos próximos passos de uma preparação, sabe? Sentia sempre um aviso e uma preparação para os próximos passos, que nem todos foram passos fáceis, sabe? O rompimento com a parte profissional, para mim era muito confortável ganhar muito bem, né? E ter um salário sempre bom ali para suprir todas as minhas necessidades e desnecessidades, né? E aí era muito confortável ficar lá, até a hora que foi em 2019, que eu já tinha aberto um espaço, tinha investido em uma reforma, e veio a rasteira, que eu pedi as contas, e veio na sequência a Covid, né? E aí, tipo, nossa, fechou Calabro, esse espaço, calabro, né? ficou com a cabeça, e foi a época que eu me desfiz de todas as roupas, e a compulsividade, assim, se foi, como eu nem tivesse percebido, porque eu já tinha tentado tratar isso em terapia há muito tempo, né? Assim como o meu toque também. E foram coisas que eu nem fui e foi, nem vi que percebi que foi indo. E foi, simplesmente foi. E aí eu vi o quanto era desnecessário, mas não um ver de você só enxergar, um ver de você não sentir Sim, necessidade. sim, ou seja, como não fosse uma necessidade, né? Que antes seria uma necessidade, né? E essa compulsão com certeza vinha desse vazio que você tinha, né? Total, né? Alguém falou olá, Sandra. Vamos dar um olá para essa pessoa? Olá! Tudo bem, bem-vindo, bem.
Bem-vindo. Bem-vindo, sim. Sim, quem quiser falar com a gente esteja à vontade, né? Então, são mais que bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes, assim, à vontade. Sandra, e aí o teu espaço ele surge quando? Quando, assim, explica assim quando é que você decidiu agora eu vou ter um espaço? Porque antes você não tinha um espaço, né? O que é que você fazia antes do espaço? Você fazia vivências em outros lugares? Você fazia o quê? Você Eu atendia? comecei dando aulas, assim, o início de tudo, meu local de segurança, antes que eu não tinha ainda largado meu serviço anterior, né? Eu conciliava com as aulas de pompoarismo, Ok. Uhum. né? E aí eu comecei mesmo fazendo grupos de pompoarismo, e aí eu já estava fazendo formação em terapia tântrica, e aí eu colocava algumas coisas do Tantra, né, também dentro das aulas de pompoar. E aí também já tinha começado a trabalhar com a produção e assistência em alguns cursos, Sim, né? E a assistência ela abre as portas de uma outra forma para nós, né? Porque até então eu vinha de participante em cursos e workshops e todos os trabalhos de tanto que eu podia, porque é aquilo lá que a gente quer abraçar o mundo com as mãos e a gente sente a necessidade de mais e mais e mais, porque a gente quer desvendar esse ser, né? claro. A gente quer desamarrar o que precisa, a gente sente a necessidade de expandir mais, porque chegou uma época que eu participava dos cursos de massagem, e eu participava muito dos cursos de massagem do Gilson Nakamura, né? E aí chegou uma época que o Gilson olhava para minha cara e falava: você não tem que participar mais dos meus cursos. Eu ficava super chateada, mas era verdade. Como eu posso participar dos seus cursos? Né? E O na meu verdade, companheiro também fez muitos. Meu companheiro também fez muitos cursos com o Gilson. Muitos, muitos. Eu nunca privei com o Gilson, nunca tive com ele, mas é engraçado, um monte de gente em meu redor, tipo assim, conhece a pessoa e eu nunca tive a possibilidade. É muito doido isso. E agora você tá falando, tô lembrando, tô achando muita graça. o Caminhos do Amor dele é maravilhoso, ele divide por temas, super indico aí. Me auxiliaram e me ajudaram muito nesse caminhar. Mais do que o curso de massagem em si, o Caminhos do Amor, mas o curso de massagem também foi muito necessário, assim, e até que chegou uma hora que eu cansei de sofrer, né? De estar naquele papel de vítima. Eu falei: caceta, mas todo o curso de massagem tem que ser esse sofrimento, esse caos todo. Mas Já estava cansativo para mim, e aí foi quando eu comecei a sentir orgasmo na minha vida, de uau, verdade, né? E aí a gente vai ampliando isso até que a gente fala assim: nossa, tem mais ainda. O nosso corpo pode mais, pede mais. A gente sente o peito explodir de tanto amor também aqui, né? sim, E que é uma sensação muito nova pra gente, entrar em contato com essa expansão de chakra cardíaco, como se o coração fosse explodir. E o corpo estava precisando de mais, e vai sendo direcionado ao que você precisa, né? claro, claro. Agora, é isso. Aí o que acontece? Esse espaço, aí eu fui na assistência, passei aí na assistência, é um outro olhar, é aquele outro doce que você descobriu que você quer distribuir para todo mundo, e aí você vai aprendendo a lidar com isso, a dosar e a acertar, ativar a sua intuição. E aí depois veio a oportunidade de entrar em uma sociedade para eu ter esse espaço, e aí foi muito rápido da ascensão ao declínio com a pandemia, porque tinha muito amor ali envolvido naquele espaço, né? Pelo menos de minha parte, tinha muito amor envolvido naquele espaço. Ao mesmo tempo, gente, é muito engraçado, porque ao mesmo tempo que eu tinha muito amor por aquele espaço, os sonhos repetidamente me mostravam que ia ser de curta duração, sabe? Uau. Que ia ser de passagem. Era uma vozinha interna e era uma intuição toda hora me incentivando a entrar naquilo, mas que ia ser curto, né? Então, tinha uma preparação também. E realmente,
gente, foi assim, mas foi um boom, assim, na minha vida, porque ali naquele espaço, em meio a chegada da pandemia, veio o Tantra de Tara, que é o retiro que eu tenho, desde 2020, a primeira edição, até hoje, a gente já está na 18ª edição, né? E veio de presente o Tantra de Tara, me trazendo o trabalho que deveria ser Tô realizado. vendo aqui o Tantra Ditada que você tem aqui no Instagram, que tem alguém falando que eu conheço. Gente, eu conheço essa menina. Quem é essa menina que tá aqui falando no teu Instagram? A Carol! É Carol, a Carol! Carol, Carol! Sim, agora eu tava tentando lembrar. Sim, sim, sim. Conheci uns. do depoimento, né? Gente, ela é uma querida, a Carol. Conheci ela também num workshop no outro lugar. Gente, ela é uma fofinha, gente. Ela tá iniciando agora os passos, né? E sim, eu acho que vai ser muito bom para ela mesmo. Sim, acho que é o caminho para ela. Eu vejo ela amando imenso o que ela tá fazendo e aprendendo. Sim, Carol. Ela começou, acho que no ano passado. Nossa, é que eu meio perco a noção do tempo. Acho que Mas ela começou no ano passado, mas é como se ela tivesse assim vivido em poucos meses uma vida inteira. E assim, nosso encontro também foi muito de alma, assim. A gente se conversa muito sempre. E foi um grato presente, assim, a Carol, assim como vieram vários presentes desde o sim. início, assim, do Aí trabalho. você tem o Tantra de Tara, que é uma vivência, é um retiro, é isso que você está falando? É um retiro. Dias. Esse retiro tem quantos dias? Você faz esse retiro de. Eles são 4 dias e a gente ali, o Tantra de Tara, ele começou, uma conexão com a deusa Tara que eu não tinha inicialmente, Uhum. né? No espaço eu tinha a deusa Tara ali, onde eu deixava ali, fazia as oferendas para ela, mas ela não era assim a minha deusa do coração. Mas ela começou a vir repetidamente em sonhos, em textos, desde Fala 2000. um pouquinho dela. Quem é essa deusa? Qual é o. É a forma búdica feminina. É aquela que resolveu vir em todas as encarnações como mulher e ainda assim ela conseguia a liberação final, né? A libertação final. E ela vem aqui arrancando e tirando todas as nossas tristezas, dores e mostrando também um caminho para o feminino também, um caminho búdico para o feminino também. Mas ela é uma deusa compassiva, ela tem 21 formas, né? De a gente conseguir trabalhar e acessar esse arquétipo da Tara. E ela é muito rica aí no caminho e ela deixa as portas abertas para tudo que possa te desamarrar. O retiro a gente traz, em principal, a dissolução da dualidade, né? A dissolução da noção de certo e errado, do aspecto de puro, impuro, de bom ou ruim. Né? E é muito interessante porque no começo, quando a gente vai iniciar os trabalhos, parece que existe uma força contrária, né, para aquilo seja realizado. E nas primeiras vezes, assim, a gente tem aquela ideia de afastar o que é ruim, que existe uma energia ruim ali, a gente sente uma densidade, né? Que hoje eu chamo de densidade, mas na época a gente assusta, fala, não, tô sentindo uma sensação ruim. Tô me E é incomodando, não é confortável, né? muito confortável, tô sentindo uma coisa aqui, ou eu não trabalho com isso. E na realidade, hoje, assim, eu tenho noção que o aprendizado é a gente abrir as portas para a gente quebrar toda essa noção de conceitos do que é bom ou ruim, né? Em alguns trabalhos é como se quase eu ouvisse sendo soprado, olha, você já foi assim também, e por que você não respeita? E por que você ainda classifica como bom ou ruim? E essa foi a principal lição
que eu vou levando, que a gente vai aprendendo em cada, né? Em cada edição. É um compartilhar, Normalmente né? Então, é misto, ou seja, Ah, cheguei, Carmen. Carmen é minha cachorra, gente. Apresentando aqui a Carmen Miranda, para quem não conhece. Ela é neném, então às vezes ela fica chorando, aí eu tenho que pegar ela no colo. ela pode tudo. É muito fofa. É, enfim, o Tantra de Tara, a gente estava falando. Só que a minha pergunta era: não importa o gênero, né? Ele é gênero misto, É, certo? O teu retiro. é, E. então, é uma pergunta bem interessante, porque assim, nos meus sonhos do Tara, quando vinha a preparação, eu não tinha a menor noção de que práticas que teriam, se seria um grupo misto homem ou só de mulheres, mas vinha muitos sonhos repetidos com mulheres. Uhum, Então, assim, eu sonhava repetidamente com uma ilha que eram muitas irmãs, ok. muitas mulheres vestidas de branco, né? Mas existia uma ilha de homens, de Shivas do lado. Uhum. Eles faziam um barco as mulheres para essa ilha. E esse sonho era bem repetido. Então, assim, no início, como eu não tinha nenhuma noção de que seria o retiro, e eu ainda não tenho, Tem estudo, né? Experimentação. na realidade, eu deixei aberto para vir, e os grupos que se formaram até hoje foram de homens e mulheres. E, Mas eu sei que está em constante formação e transformação. sim. E é interessante que você fale isso, porque normalmente, até nos grupos de toca, na sua maioria, tem mais quem? Normalmente. Tem mais mulheres ou mais homens? Alterna muito, viu? Então, assim, tem edição que a primeira inscrição a se fechar foi dos homens, tem inscrição que a primeira inscrição a se fechar das mulheres, e eu vou te dizer que alterna muito ao meu próprio desenvolvimento naquele período. Interessante. Então, por exemplo, assim, a minha abertura, o trabalho que eu estou realizando naquela hora. Então, por exemplo, agora eu estou trabalhando com cachemira. O cachemira é muito o acesso ao masculino pelo feminino. Então, é muito mais mulher que vem Uhum. do que homem, Fala um pouquinho né? do Tantra de Caxemira, para a gente saber um pouquinho como é que funciona. De cachemira, ele começou a surgir em um dos retiros do Tantra de Tara. Eu recebi a massagem tântrica da Caxemira uma vez, só de uma pessoa que eu fui receber a massagem tântrica e a pessoa me aplicou a massagem tântrica da Caxemira. E eu nunca consegui receber uma massagem igual, nem da mesma pessoa. Ok. Qual seria a estrutura, por exemplo, de uma massagem de Caxemira Ela tântrica? é sutil e não tem o toque genital. Então, nessa massagem tântrica que eu recebi, eu acessei muita coisa. Ao mesmo tempo que eu acessei muita coisa, eu não fiquei com a sensação ruim. Era a época que todas as massagens para mim eram dolorosas, né? Era tudo muito sofrido e aquilo me deu um respiro, porque eu acessei algumas coisas ruins, mas eu saí bem, né? Sem aquele sofrimento, porque eu também acessei muitas coisas boas. E eu me espantei porque não teve toque genital, não teve o uso de vibrador, teve alguns asanas, né, de yoga, e fui procurar mais a respeito e deixei um bom tempo isso daí guardado na É gaveta. porque a maior parte das pessoas que está praticando hoje em dia pega muito também na técnica do Devon Choque. Então eu acho que aí acaba de alguma maneira a noção de o que é Tantra, né, no Brasil, agregado, digamos assim, a uma massagem tântrica, é muita técnica do Devani Choque. Por isso é que quando você fala do Tantra de Kashmira, que ela é sutil, né, e que ela tem asanas também, acaba sendo uma novidade para algumas pessoas, né? Quando eu falo que eu trabalho com Tantra, tem muitas pessoas que associam logo uma massagem genital. Aí eu explico, não, eu não faço esse serviço de massagem genital. Eu trabalho muito pelo Tantra, também pela comunicação, não verbal e verbal, obviamente, e também trabalho pelas questões somáticas.
e obviamente psicossomáticas, mas eu não trabalho com Lingam, por exemplo, eu não trabalho com Yoni. E às vezes as pessoas ficam meio confusas e eu tenho que explicar que o Tantra não é só a É técnica da só massagem, não tem a parte genital necessariamente, que é exatamente, muito mais do que isso, né? É um mergulho para você descobrir uma nova forma de viver, por né? exemplo. E trazer práticas diárias que são que tornam a sua vida mais saudável e você mais leve, né? No seu dia a dia, em todos os aspectos, né? Então, o Tantra, ele traz essa completude de tudo, né? Ao mesmo tempo, ele vai mudando tudo, não é só o foco na região genital. E em algum momento foi muito necessário, Sim, né? sim, claro. A parte da massagem, né? E assim, no meu processo mesmo também foi muito necessário. Eu vou te dizer que assim, grande parte das massagens hoje que eu aplico é a massagem tântrica da Caxemira, Uhum. mas um ou outro atendimento, a gente sente necessidade ainda da pessoa se reconectar, mesmo com essa energia orgásmica que ela tem, com foco no genital, ela precisa sentir a parte genital dela, né? E ok, né? Agora, você descobrir que é muito mais do que isso, te abre muitas possibilidades para você descobrir esse ser todo que você é. Abre possibilidade de a gente estar conversando aqui e as pessoas estarem sentindo aí também, porque esse bate-papo é tântrico. Sim, Eu vi você falando aqui. Esse é o mês que você marcou todos os seus bate-papos com sim, mulheres, né? sim. E isso é tântrico, porque o feminino é aquela mobilidade, isso é muito tântrico, uma puxando a outra, uma dando a mão para a outra, esse não competir, de competir com a outra, isso é muito novo, né? E é muito gracioso a gente poder estar próximo a isso. E veja como é muito interessante que você falou disso, buscou. E veja o que aconteceu nos Jogos Olímpicos, né? A gente, com as meninas da ginástica, a gente percebe que elas são fãs umas das outras, independente se são do norte da América, se são do sul da América, se são brasileiras, se são dos Estados Unidos. E veja como é interessante a sororidade, né? Entre elas foi espetacular, né? Todo mundo queria que criasse a rivalidade entre uma e a outra, né? Da Simone Biles, né? E a nossa menina, né? Brasileira, linda, fenomenal. Então, tipo assim, é interessante como o feminino ele está se mudando e moldando uma nova era. A um contemporâneo é um futuro que é um futuro muito mais de união entre as mulheres, independente de onde elas vêm, qual é o sentido político delas, independente do que seja, mas elas estão se reconectando, né? Porque durante muito tempo o patriarcado incentivou a que elas se desconectassem, né? E é muito bonito de ver. Esse sentimento de Sim, competição, né? De uma com a outra, e aí vem todo aquilo lá que não é próprio do feminino, né? Que o feminino é esse coração aberto, né? É esse espaço compassivo e aquele feminino que não exclui o masculino sim, também também. não É o que vai puxando. né? Isso é muito interessante, essas coisas de, ah, não, porque aí eu estudo feminino e o feminino é, é compassivo, amoroso. Tá, mas assim, não vamos excluir o masculino disso, né? Porque o masculino pode ser tudo isso também. E o próprio feminino, existem tantas feminilidades, tantos tipos de masculinidade, tantos tipos de feminilidades, né? Então, cada pessoa tem a sua identidade e cada identidade, né, tem o seu feminino e o seu masculino, né? E é importante a gente entender que essa coisa da dualidade, gente, isso foi uma imposição social, é uma ideia, é uma estrutura de pensar. Quando, no entanto, a gente transita ao longo do dia, dos anos, dos momentos, dos segundos e das horas entre essas energias, né? E é fundamental a gente focar nisso. E que bom Sim. que a gente consegue transitar. A partir do momento que a gente fica estagnado ali, tem alguma hora vai ter algum chamadinho para você olhar que tem alguma coisa errada, para dar uma equilibrada. Sandra, eu te queria perguntar uma coisa que eu tenho perguntado a todas as pessoas do Conversas Humanas, como é que
você vive a espiritualidade barra religião, que são duas coisas distintas, apesar de se intersectarem. Ou seja, você antes seguia alguma religião por questões familiares ou por crenças ou por simplesmente tendências de pensamento ou não? E como é que isso está hoje? Sim, a minha formação é católica, né? Sou católica. E em algum período que eu estava mais depressiva, eu me denominava de ateia. Mas assim, chegou a partir do momento que o Tantra entrou na minha vida, teve alguma hora que não teve como negar essa espiritualidade, né? Essa conexão com essa energia maior que nos direciona, e alguns arquétipos me chamam mais para essas divindades, né? E que me acompanha assim, que me traz as armas que eu preciso para enfrentar alguma coisa, ou que eu acho que eu não tenho, pelo menos. E essa espiritualidade, ela foi vindo de uma força tal que não tinha como negar, não tinha como não abrir as portas e não escancarar, porque estava aí mesmo, né? Como eu vi também nesse caminho de desenvolvimento o quanto eu tinha preconceito religioso com as outras religiões, né? Isso veio muito em rituais da ayahuasca mesmo, e que fez o quanto que eu era desrespeitosa, né? Então você consagrou, né, várias vezes. Parece que sim, né? Pelo que você está falando. Eu acho que foram umas 4 vezes, mas eu vou te dizer que cada vez foi uma virada de chave, né? As consagrações. Então, tinha uma época que o retiro estava me trazendo. Eu falei que veio muita coisa por sonho, gente. Então, Você tem isso. falado isso como se fosse o tempo Tem, todo. tipo, tem um retiro que vieram as práticas da Tara Vermelha. E eu li as práticas da Tara Vermelha e eu me senti incapaz, né, de realizar aquelas práticas. E aí, na sequência, eu fui consagrar. E na consagração da ayahuasca, a força me falava: sabe aquele trabalho que você tinha que fazer com as práticas da Tara Que Vermelha? está Você sabe evitando. fazer. Mas hoje a gente vai trabalhar somente no ritual. E aí, tipo, foi me apresentado ali a minha ancestral que ficou. Eu tenho uma ancestral indígena e ela ficou comigo o ritual inteiro, onde ela abriu um livro grande e ela me passou uma linguagem que ela falou que era uma linguagem dos sopros. Ela Sim. ficou o ritual inteiro me passando sopros, vários tipos de sopros. E em outro ritual da ayahuasca me chegou os mudras. Ok. Sim. E os mudras me desbloquearam de uma forma que, quando terminou o ritual, eu falei: gente, eu senti que eu fiz muito mudra. Alguém gravou, porque eu vou esquecer tudo isso. E assim, os mudras, eles entraram na minha vida mudando tudo, levando dores do corpo, né? E que eu sentia muitas dores, assim, principalmente quando estava no trabalho mesmo, dentro do retiro, e assim, me tirou muitas dores. Trabalha a minha energia, e às vezes eu tô de noite dormindo, eu tô fazendo um mudra, eu estou lendo, eu tô fazendo algum mudra, e é já quase um processo inconsciente, mas eu tenho a consciência do que eles estão trabalhando em mim, Extremamente né? Então, meditativo, né? E ao mesmo tempo extremamente prático e de alguma maneira criativo, né? muito. Então, assim, chegou uma parte que não tinha como eu negar essa espiritualidade. E foi uma benção, porque só me trouxe coisas boas, me dá a segurança que eu preciso, as certezas do trabalho. Me trouxe também o Caxemira, você perguntou do Caxemira, mas muita coisa vieram em sonhos. Para eu montar o curso como tal hoje, foi tudo, vieram por sonhos. E assim, a gente se sente num espaço como cuidada constantemente por uma mãe interna aqui, né? Essa maternidade, né? Essa coisa que vem como se te protegesse, te acolhesse e te ajudasse a continuar a criar, né? E a seguir caminhos, né?
Isso é muito, muito interessante que você vivencie muitos sonhos. Eu não sou uma pessoa que sonhe muito, por acaso, né? E quando eu sonho, eu lembro o sonho e eu esqueço depois. Aí eu sinto a necessidade de partilhar com alguém, só que depois eu esqueço. Então, Você eu também, olha, eu sonho muito mais do que eu lembro também, porque assim, meus sonhos são muito os detalhados, meus também, muito cores, coloridos e tudo. realistas, mas assim, a gente tem que anotar, pegar um caderninho, deixar do lado e anotar, nem celular dá. Então, assim, deixa o caderninho mesmo e anota. Eu comecei a anotar alguns, é bem interessante a gente analisar, é bem rico, assim, informação. Vem uma linguagem muito simbólica, né? Que a gente vai esmiuçando, mas a gente vai aprendendo a entender melhor. Eu sou meio besta para entender, mas tá aprendendo. Tem sempre o caderninho do lado. A Carol chegou, tá vendo? Olá, Carol! Amor, tudo bem? Você conhece essa linda aqui que tá falando comigo? A gente já falou de você, Carol. A gente tem mais 15 minutos da nossa conversa, 15, 14 mais ou menos. E eu queria que você falasse desses cursos que você tem. Ela assim, sério, sério, querida, sério. Falamos de você. Depois você assiste a live, que ela vai ficar gravada. Eu tô olhando aqui pro teu Instagram, você tem curso livre de núcleo de trocas. O que você tem mais? Tem o curso online, tem a alquimia tantra e tem, acho que disse todos já, né? Não. E o retiro tantra de cara. Ok. E massagem da cachoeira. Esse curso que a gente tem, barra núcleo de troca, é mesmo para trazer as pessoas, tanto que já estejam nesse caminho tântrico, e para trazer junto com as pessoas que estejam iniciando pela primeira vez, para ter essa troca, né? E onde Independente da experiência que elas tiveram antes ou depois com o Tantra, né? Tipo assim. independente da experiência. Isso. E assim, também foi um jeito de baratear o curso mesmo, porque assim, eu sinto muito no meu coração de que o Tantra tem que ser acessível para todo mundo. Democrático. Uhum. Democrático, só que o Tantra é caro. As nossas formações são caras, né? E aí, tudo muito caro. E aí a gente acaba tendo que cobrar o valor. Mas, enfim, o objetivo, isso daí é a mesma ideia que eu tenho ali na época que eu já tinha o espaço, que era fazer coisas gratuitas, e o objetivo é baratear, Sim. né? E o objetivo é trazer técnicas diferentes para aquelas pessoas que já fizeram uma formação, que já sabem, por exemplo, a êxtase total, já trabalha com o método Devanachoque, quer aprender uma outra técnica para trabalhar. E aí fica aberto também para elas esse espaço para ir no núcleo de troca e aprender, porque é um núcleo de troca supervisionado, é um curso mesmo que a gente tem, né? Por isso que é um curso barra núcleo, é um curso onde a gente vai passar todas as técnicas que a gente tem de uma massagem de outra, e a gente tenta passar todas as técnicas em maior quantidade possível em um dia, porque é um dia da massagem da Caxemira e um dia da êxtase total. Uhum. Vamos dizer assim, sem miguelagem, passar todas as informações para todo mundo compartilhar e para todo mundo conseguir espalhar e decidir a técnica que quer trabalhar e todo mundo ficar feliz, né? Esse foi o objetivo mesmo. E aí tem o curso de massagem tântrica da Caxemira também, que aí é de um final de semana, que aí a gente tem mais tempo para passar técnicas corporais, mais tempo de treinamento, né? Porque a gente traz também a parte de asanas, porque a parte de asanas, ela entra na realidade da minha vida, a contra minha vontade, ela foi entrando sem nem eu perceber, entendeu? Ela entrou. Mas tem que fazer ácidos, tem que fazer a respiração e também tem que fazer outras coisas relacionadas também, né? Sim. E aí eu fui ver, ela foi chegando desde do primeiro Tantra de Tara, e enfim. E eu senti um chamado muito
grande para colocar essa parte de asanas, e é um treinamento mesmo para desconstruir aquilo lá que a gente está, nós como terapeutas neotântricos, a gente costuma trabalhar, né, com as técnicas e trazer uma forma mais sutil de massagem, que não necessariamente precisa colocar a parte genital. Eu comecei aplicando, quando vieram a parte dos asanas, eu aplico na minha mãe que tem 90 Sim. anos. Né? Fundamental, é muito importante. Costas. Oi? Importantíssimo, né? Porque tem muita gente que não sabe, né, como respirar, não sabe como se posicionar, né? A postura, abrir. E também para os benefícios físicos, assim, ela estava com prolapso que melhorou com a parte postural, né? Então ela tinha um prolapso fetal. E aí, aplicando a massagem consegue também, e é um novo nicho que vai se abrindo para os terapeutas, sim, entende? Para trabalhar com as pessoas da terceira idade, aquelas pessoas que a gente não precisa mexer mesmo em questão de nudez, né? A gente consegue trabalhar outros tipos de trabalho corporal que a gente faz, a gente traz o Tandava. Então, assim, abre caminhos para a gente trabalhar outros nichos também, com boas respostas, pessoas com áreas congeladas, portadoras de deficiência física, né? Um novo grupo de pessoas a ser também um nicho a ser trabalhado. E o Retiro Tantra de Tara, né? Alquimia Tantra, a gente vai tentar trazer a primeira edição em grupo aqui, a Alquimia Tantra, ela ainda é um evento privativo e eu vou tentar trazer um grupo agora entre outubro a dezembro, né? Que é uma vivência tântrica para casais. E o Retiro Tantra de Tara, que está aí a cada 2, 3 meses, a gente necessariamente precisa de um feriado prolongado, porque são 4 dias de retiro. Já tentei 3, mas eu falo que eu trabalho com autorização da espiritualidade. Você sente falta de 4 dias. Né? E nesses 4 dias é um trabalho onde a gente entra numa bolha, né? Onde a gente sai de todas essas máscaras e a gente desapega essas máscaras sociais, a gente desapega de tudo que a gente é aqui fora e a gente entra num outro espaço, em outro tempo, dias fora do tempo, né? Onde a gente se alimenta de forma diferente, que a alimentação lá é vegana, e a gente aprende a olhar para a alimentação de uma outra forma, né? Onde a gente vai conviver com pessoas às vezes que a gente nunca viu, e aí a gente vai ficar 4 dias com essas pessoas. Então eu digo que o primeiro dia é aquela onde a gente vai equilibrando todo mundo, onde que a gente vai se encontrando. E não existe um grupo de práticas fechadas para o Tantra de Tara, né? Todos os retiros são práticas diferentes que a gente coloca, não teve nenhuma vez que a gente repetiu. Esse retiro, ele vai ser quando? Esse retiro vai ser em novembro, do dia 14 a 17 de novembro. Okay. Dia 14 a gente começa às 9 horas e vai até dia 17 de novembro. O local você já sabe, vai ser no mesmo lugar? Em Jundiaí, é um sítio que fica a uns 20 minutos do terminal rodoviário de Jundiaí, super de fácil acesso. Um sítio, ele fica um espaço, assim, você entra 1 quilômetro, né, de entrada do sítio, a casa tá lá em cima, bem isolado, cheio de mata pro lado, tem um rio maravilhoso lá também, é bem legal. Tem uma energia. Que gostoso, já tô querendo ir, gente. Você vai, viu? Eu vou falar isso pessoalmente, você sabe que você vai ser sempre muito bem-vindo em qualquer trabalho, né? Quando a Carol tava nesse tal workshop que eu também tava, ela falou de você, ela falou do Tantra de Kashmira e ela falou de algo muito interessante que me fez pensar, boa, também quero ir, também quero, tô gostando dessas palavras, não só porque a Carol é uma fofinha e uma deliciosa, um amor, mas porque aquilo que ela tava falando tava reverberando em mim, assim, eu tava me identificando. Aí eu fui procurar por você, porque eu nunca tinha ouvido falar de você. Na verdade, meu companheiro já tinha ouvido falar de você, já tava seguindo você.
E aí, porque por causa do Gilson Nakamura, né? E aí eu pensei, cara, como é que eu não tô seguindo ela? Como é que não surgiu assim nos meus amigos, né? Nas minhas aproximações e ligações de Instagram? E aí a Carol falou de você, aí eu fui pesquisar e eu falei assim, pô, vou falar com ela, quero saber quem ela é, vou já convidar ela para um live, que eu adoro conversar com as pessoas. E aí foi isso. E eu tô pensando muito, né, participar também numa vivência tua, né? Ai, Vivenciar eu com vou amar. você. Ai, eu vou amar. É, é uma grande irmandade que a gente vai formando ali. Sim, E é muito gostoso, eu gosto de muita gente. Eu gosto de muito, e conhecendo mais pessoas, é muito grato, assim, sabe? Você vê as pessoas retornando e chegando novas pessoas, esses encontros, eles são muito ricos, sim. assim, né? A Então, gente, assim, por exemplo, desculpa, fala o que você ia dizer, desculpa, que eu ia dizer só simplesmente que a gente tem 5 minutos para você saber. Mas sim, fala o que você tinha para dizer, sim. não, eu falo assim que, por exemplo, nesses núcleos também, eu tive a oportunidade de rever pessoas que eu não via há muito tempo, né? Eu sou formada em Diksha Liver também, e aí, tipo, desde a época da formação de Diksha, e aí pessoas que eu não via há muito tempo. Nossa, é muito bom a gente rever as pessoas, gente. É muito bom conhecer novas pessoas. É muito bom estar perto de pessoas, né? Eu concordo Por exemplo, com porque já você. teve alguma época que eu me senti muito isolada. E é muito bom conviver, né, com as Sim, pessoas. Eu acho que a humanidade é muito linda. Existe todo um sistema que detona a gente, mas eu acho que a descoberta desse ser que está sendo cada vez mais vivo forte, ele cria essas conexões maravilhosas e aí faz muito sentido a teia do Tantra, né? sim. É um espaço muito legal a gente olhar para o outro e a gente se ver conectado de uma forma Alex, pura, sim, límpida. sim, totalmente. Uma das coisas que me fez estudar um pouquinho o Tantra, ou estudar um pouquinho o Neotantra, digamos assim, foi essa coisa de conectar com o outro, né? E de criar, de ter essa noção do reflexo, né? De entender que o outro é o reflexo do meu eu e o meu eu é reflexo do outro. E eu sempre senti muita necessidade, em bom termo, necessidade de comunicar com outras pessoas, fossem elas ou não é, do meu núcleo de amizades ou do meu núcleo de conhecidos e conhecidas. Eu sinto que é uma necessidade, não no sentido negativo da palavra, mas no sentido de querer ter essas amizades, essas ligações, sabe? E o Tantra ele me ajudou muito, assim, a olhar para o outro como reflexo do meu eu e o meu eu como reflexo do outro, né? Quem fala o outro, fala outra e outra. É muito bom porque nisso daí vai muita coisa junto, né? Isso daí é muito profundo, porque vai muita coisa junto. Sim, Vai aquelas pessoas que fizeram mal, mas que também você está aqui hoje por causa daquelas pessoas que fizeram mal para você. sim, E você tem um outro olhar sobre elas. E vai também, às vezes, que você também falhou, né? sim. E que você não é perfeito também, que tem sombras e tem coisas para ver. E aí é muito rico a gente pegar e olhar para a nossa própria poluição que está na superfície, né? Sim. E não deixar ela se aprofundar ali e deturpar tudo ali que está para baixo, né? E que existe esse ser preservado, né? E quando a gente tem essa possibilidade nas vivências, nessa conversa, ou qualquer oportunidade que a gente tem de expandir esse chakra cardíaco, é isso que sobra e é isso que é verdadeiro e é isso que fica. É essa essência pura Sim, nossa, né? Ela sim, está preservada. total. Mesmo com toda a poluição aqui do nosso dia a dia, com todas as coisas que a gente tem que sustentar, cobrança externa, etc e tal, que a gente entra numa piração diferente, a gente consegue dar aquele respiro e remeter para esse espaço ali, que ele está sempre ali, está sempre preservado, vai ficando cada vez mais permanente e ficando. Eu tenho uma última pergunta que tem que ver com as tuas tatuagens. Sim. O Julian é um amigo meu, é um homem trans. Eu acho que é importante isso, partilhar essa parte, porque se o Julian se sente
representado dentro dessa sua identidade. Obrigada, meu amor. Ah, ele é tão querido. Live maravilhoso. Parabéns, meninas. Obrigada a você por estar aqui com a gente. Sobre as tuas tatuagens, quantas são? Se tem só uma e se tem significado? Significado. Principalmente as últimas que eu fiz, né? Então, assim, tenho outras tatuagens, mas assim, a primeira tatuagem que eu fiz de 3 logo, porque ninguém queria que eu fizesse tatuagem. Então, assim, 2 são de flores, que não tem tanto significado assim. Mas tem uma coruja aqui que ela aparecia na fase da minha adolescência, né? Eu sonhava muito com coruja e ela sempre aparecia coruja, então tem uma coruja aqui. Na época eu mandei tirar todas as partes indígenas da coruja que eu queria, né? E aí eu fui mandar colocar tudo de novo, filtro do sonho, a pena, tudo anos depois ficou um arraso de uma coisa feia, mas enfim, existe uma coruja em mim. E aí veio o lobo, que em alguma fase do meu desenvolvimento eu tive que minha Índia tinha se apresentado para mim, ela se transformava em um lobo. Foi a época que eu estava estudando mesmo, fazendo uma pós-graduação, né, em sexologia, e aí foi a hora que ela pegou, ela falou, opa, isso está errado, você está para o outro caminho. E você toma a decisão que é essa pro resto da sua vida. E ela ficava muito brava, porque minha Índia é brava. E aí ela se transformava num lobo e ela ia embora. Então, um lobo que eu tenho aqui na perna é por causa da minha Índia. Eu tenho a Kali aqui, então a energia da Durga e da Kali sempre estão muito forte aqui. E a que veio tatuado foi a Kali, que também tem uma simbologia para mim. Essa tatuagem aqui, ela representa para mim o tempo, né? E todo o espaço poluído desse templo. E aqui tem uma flor de lótus e ela foi a tatuagem que eu fiz logo no início, no meu primeiro curso de massagem tântrica, que era um curso privado, individual, que eu fiz. E ela tem essa simbologia e aqui são os chakras, né? A Kundalini. Aqui eu tenho a Inanna. Sim. Aqui eu tenho o olho de Horus, a asa de Ísis também, o Anki, né? A cruz do Anki. E aqui no olho de Horus também, com algumas modificações, e é uma tribal aí. Eu achei que fazia sentido terminar com você falando sobre as suas tatuagens. Acho que fazia totalmente sentido para que a gente terminasse. Sandra, muito obrigada. Eu que agradeço, meu amor. Amei conhecer você por aqui, espero conhecer você pessoalmente. Amei muito o seu convite. Desculpa aí que eu sou péssima com essas coisas assim, né? Mas, enfim, meu coração está aberto, que amo muito vocês. Você já mora aqui no meu coração, é sempre muito bem-vinda. Eu me sinto acolhida, já me sinto parte dessa egrégora. Para apresentar o seu trabalho também dentro do retiro, você está convidada. Muito obrigada. Sandra, eu vou agradecer a todas as pessoas que também estiveram aqui acompanhando a gente. Vou agradecer a priori as pessoas que vão assistir a live, que é muito interessante que, tipo assim, às vezes entre 4 pessoas, 10 pessoas, 8 pessoas já aconteceu 20, e aí quando eu vou ver as visualizações, estão 500 visualizações. Aí eu fico pensando assim, pô, tem mais gente assistindo as lives depois. E isso aquece o meu coraçãozinho, porque significa que a gente está partilhando informação e as pessoas estão querendo escutar e assistir. Né? Chegar onde precisa chegar e aquele trabalho bem intencionado sempre chega onde precisa chegar. Com certeza. Muito obrigada, Sandra. Uma boa noite. Boa noite a todo mundo. Beijo. Beijo.